Na infância é muito importante aprender a ter bons hábitos posturais. E grande parte das dores na fase adulta poderia ser evitada se as pessoas assumissem uma boa postura desde crianças. Então é muito importante a gente corrigir, sim, os casos em que a criança se apoia em uma perna só, quando fica em pé, né? Ou mesmo quando ela brinca sentada no chão sobre as próprias pernas dobradas, ou quando ela dorme de bruços, quando ela está estudando, quando ela está assistindo televisão. Tem adolescente que debruça metade do corpo sobre a carteira enquanto copia as lições da lousa. E depois de anos cultivando esses hábitos nocivos, ao deitar, ao sentar, parar, andar, os ossos, as cartilagens, elas sofrem um desgaste muito maior e localizado. E sendo muito comum as pessoas começarem a sentir as dores agudas como se fossem pontadas. Sabe aqueles choquinhos elétricos assim que a gente sente nas pernas, nas costas, nos ombros ou então também no pescoço? Tudo isso pode ser reflexo de uma má postura. E estamos conversando com a Ana Paula, que está aqui nos dando orientação de como a gente pode perceber essa má postura e fazer a correção. Falamos no bloco anterior sobre a questão do bebê. Agora vamos justamente para a fase até uns 9, 10 anos. Quais são os erros mais comuns de postura nessa fase e como os pais devem agir? Tá, então, nós temos uma memória, que essa memória é da nossa consciência corporal. Certo. Então, às vezes, essa consciência corporal está errada. A nossa memória corporal acha que nosso corpo torto está certo. Sim. Então, você tem que mostrar para a criança no espelho, entre 9 e 10 anos, o que é o corpo dela, como que está correto, qual é o correto. Então, procurar um fisioterapeuta, Sim, um ortopedista infantil, para ver essas modificações, ok, né? Então, a criança, ela tem o educador físico infantil, que tem as brincadeiras adequadas para cada faixa etária. Certo. Então, que vai também, o educador infantil, ele vai presenciar se alguém tem alguma alteração e mandar para o fisioterapeuta para ter essa correção o mais rápido possível. Por exemplo, eu estou vendo meu filho fazendo a lição em casa e ele está em cima da cama fazendo lá as atividades que nem o Marcinho, por exemplo. O que eu devo fazer? Eu devo mostrar como ele está, imitando a postura dele para que ele se perceba, ele enxergue. Quais são as atitudes que eu posso tomar para ele perceber como ele está fazendo com o corpinho dele? Então, o pai e a mãe tem que ser o modelo. Certo. Não adianta você ter uma postura errada e querer que seu filho tenha uma postura certa. Então, não adianta o pai se jogar no sofá, tá assistindo futebol e falar pro filho, filho, vai fazer lição, sai da cama e vai fazer lição na cadeira, né? Porque o correto não é lição, viu? Viu, Marcinho? Viu, Presta Marcinho? atenção. Olha onde tem que faz a roubar pra lição. mim, né? Lição é para fazer na escrivaninha ou na mesa. Na Muito mesa, bem. na cadeira. Nunca debruçado. O caderno tem que vir até você, não você ir até o caderno. Então, por exemplo, eu estou com a mesa aqui. Como é que eu faço? Eu deixo o caderno reto e vou copiando. Você faz um apoio. Um apoio. Então, se tiver muito para baixo, Sim. você põe um apoio, algo que o caderno fique mais próximo, mais alto. As pernas, porque muitas vezes a criança ela fica com as perninhas soltas enquanto ela está fazendo lição na cadeirinha de casa, porque às vezes é a cadeira da sala de jantar, não é? Nem sempre a possibilidade de ter uma cadeira específica. Qual é a postura certa das perninhas enquanto a criança faz a lição? 90 graus. 90 graus? Então tem que estar reta. Retinho. Então, vamos fazer o seguinte, poderia trazer uma cadeirinha para a gente mostrar quais são os erros mais comuns e principalmente a correção? Obrigada, Neidinha, minha grande produtora, obrigada. Então vamos lá. Então, a criança, ela não consegue ficar muito tempo estática. Certo. Então, na verdade, quando ela tem muito lição ou está muitas horas na sala de aula, ela começa a sentar errado com o sacro, o final da coluna. Sim. Então, ela fica assim, às vezes ela traz o caderno aqui, ó. Certo. Então, o que é o correto? Sentar com esses dois ossinhos aqui, ó. Com os isquios, ó. Sentar bem apoiado. Joelhos flexionados, né? Porque tem adolescentes e crianças que sentam assim, ó. Em cima. Ah, isso é muito comum. Muito. Então, fica, né? Muito comum. Então, não.
Não, mas não tem charme, mas não. Tem errado. saúde. Tem crianças que ficam só assim, ó, mocinhas, que ficam só de um lado, né? Do peso corporal. A perna cruzada também, não é? Perna Muitas vezes a gente vê cruzada. fazendo lição com a perna cruzada. Ô, Então, Suzy, diga. Peraí, e perninha de índio? Ah, vamos lá, criançada, faz perninha de índio. Também não é meio prejudicial? Perninha de índio, não. Perninha de índio, você fica com a coluna ereta. Ah, né? sim? É, então dá pra ser perninha de índio ou faz um alongamento, né? Porque criança tem que mudar o movimento, Certo. né? E os pezinhos, se estiver balançando, Sim. faz uma adaptação, né? Coloca um caixinha, pedacinho, algo que tem uma proteção. Nas escolas deveria ter essa importância, essa preocupação com a postura da criança, que o rendimento é bem melhor. Muito, interfere mesmo. Em quê? Na concentração, onde a gente percebe que a criança com uma má postura tem perdas. Então, interfere na concentração, Sim. interfere que fica cansada, Sim. né? Então, porque a melhor postura não é geralmente uma postura que a pessoa se sinta bem. Sim. O RPG vai funcionar muito bem. Ah, Suzy, eu gosto de RPG, é muito legal esse joguinho. Ah, mas não é o joguinho RPG que você está acostumado a jogar no computador, não. É uma reeducação de postura, não é verdade? Isso, é uma reeducação postural global. Nossa! Então, olha, nós somos vários músculos interligados. Então, a reeducação postural vai fazer a criança memorizar aquela postura Sim. e depois se autocorrigir. Então, quando ela faz isto para frente, o adolescente está naquele crescimento, as meninas, então, estão crescendo, acabam ficando tímidas, né? Então, ficam assim para frente. Quando você faz o RPG, os seus músculos vão ser adequados e você vai pensar, opa, eu não posso ficar assim, tenho que voltar. Então faz a autocorreção constante. Exatamente. Outra coisa agora com relação aos adolescentes, não é? Muitos adolescentes, principalmente as meninas, gostam de usar um salto, né? Os meninos gostam de usar um bom tênis, mas as meninas um salto. Qual é o tipo de prejuízo que uma adolescente pode ter em decorrência de usar esses saltos que hoje elas querem aparecer com muito mais idade e começam a utilizar e andando de forma indevida? Então, Suzy, criança é criança. Criança tem que usar sapatos adequados para a idade. Então, o máximo é aquele saltinho carretel, o antigo saltinho carretel, pequenininho. Sim. Às vezes ela tem 10, 12 anos, então quer usar um saltinho, o mínimo, 2 dedinhos. 2 dedos. Certo? Mais que isso, vai ter uma projeção do corpo para frente. Então, uma criança, ela vai estar com a projeção para frente. Então, ela nem sabe andar direito, imagina com salto. Perfeito. Né? Porque o centro da gravidade vai ser alterado. Olha aí, mamãe, olha aí, vovó, titia. Muitas vezes a gente é seduzida pela criança para comprar justamente saltinhos, Anabela, tamancos e tal. Aprendam a dizer não. Criança tem que andar com o pé o mais próximo possível do chão. Então, como a doutora falou, um pouquinho só é aceitável, assim, para situações não de passeios, para situação realmente, às vezes, num local onde ela tem que se apresentar com uma roupa mais, digamos, sofisticada. Agora, do contrário, nada de salto. A adolescente também. A gente vê muitas adolescentes que não sabem nem andar com o salto. Elas ficam com a perna totalmente projetada para frente. Além de ficar deselegante, gera uma má postura. Então a gente tem que aprender a dizer não, não vou comprar porque não é adequado para a sua idade. Amanhã eles vão agradecer. Exato. Outra coisa que muitas mães falam, a questão da mochila. Então, normalmente, principalmente assim, depois de 8, 9 anos, as crianças, os púberes, né, e os adolescentes não querem aquela mochila de rodinha. E o material pesa muito. E normalmente eles andam com a mochila nas costas, mas só com um lado, Uma não é? inclinação. Exatamente. Como é que nós podemos agir em decorrência disso? Porque todo mundo já sabe que aquilo faz um mal terrível para a coluna. Qual é a saída? Meu filho não quer andar com a de rodinhas. O que faço eu? Então, ou distribuir, né, um pouquinho nos adolescentes, Sim. distribuir um pouquinho do material na frente e o restante tem que ser uma mochila com os dois lados, um equilíbrio, né? Ter um armário na escola é muito bom, porque você Ótimo. deixa o material lá, só usa o material do dia, né? E essas também de rodinha,
Algumas têm 360 Sim. graus, que é O ideal, né? né? Mas quando tem escada, prejudica também, porque a Ah, criança é? tem que fazer aquela força na escada. Então seria melhor qual tipo para as de rodinha? A de rodinha é a ideal. Sei. Só que aí você, de vez a criança ir pela escada, ela tem que ir pela rampa, tá? Porque aí não vai ter o porquê da rodinha, né? Você vai fazer um peso corporal de puxar aquela mochila, né? Aquele carrinho para cima. Perfeito. E o adolescente distribuir dos dois lados. Nunca só apoio de um lado. Sim, e aqui na frente também. E Então, aqui na frente colocar às também. vezes algum outro material, algum livro à frente também. Isso, então dar um equilíbrio. Tem muito atrás, está jogando o seu corpo para trás, Uhum. põe alguma coisa para frente. Uhum. Isso é em pequenos períodos, né? Certo. Não alguma coisa que seja muito tempo, porque aí vai cansar. Aí você tira um pouco, descansa, faz um alongamento, puxa o músculo, né? Vai para trás e depois você coloca de novo, igual o computador. Ótimo. Falando de computador, então muitas vezes a gente vê o adolescente naquela posição com o computador para cima ou de bruços. O que fazemos nós nesta situação? Porque eles sabem que é errado, mas eles não aceitam essa interdição. Qual é a atitude de um pai e de uma mãe com relação a isso? Então, tem adolescentes que comem em frente do computador, Exatamente. almoçam em frente do computador, fazem tudo na frente do computador, né? Minha mãe vai até colocar um computador no banheiro pra mim. Assistindo nosso programa, ela não fará isso, viu? Pode ter certeza. Então tem que ser aquele descanso de 15 em 15, né? Dar um tempinho de 15 minutos, vai dar uma voltinha por causa da visão também. Certo. No computador, o que mais faz é a projeção da cabeça para frente, né? Ou se não, começa a ficar cansada naquela posição, troca para uma posição pior ainda. Então tá sentada direitinho lá, começa a pôr a perna para um lado, pôr a perna para o outro. Então, dá uma interdição. Agora, pare, vai dar uma esticada, depois você retorna, não é? Exatamente. Gente, olha quantas coisas nós aprendemos. Você gostou da entrevista? Quer assistir de novo? Claro! Você pode assistir a essa entrevista e a outras também dos nossos programas anteriores no nosso site www.paulinas.org.br. E se também você quiser alguma sugestão de pauta, quiser tirar alguma dúvida, dar opinião, entre em contato conosco. Programa Família em Foco, nosso e-mail é paulinastv@paulinas.com.br. Minha querida Ana Paula, muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada pelo convite, E viu? com certeza nós vamos chamar você de volta, porque daremos novas dicas para todos vocês que estão em casa a respeito da boa postura. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais dicas importantes para você e para sua família. Até já!